Eu não planejei contar essa história. Para ser sincera, eu tentei esquecer. Enterrar os pedaços de mim que se quebraram naquele dia. Mas tem dores que não se enterram. Elas vivem em olhares silenciosos, em músicas que você não consegue mais ouvir, no silêncio entre dois batimentos do coração. O que aconteceu mudou tudo. E enquanto eu conto, momento a momento, vou revelar coisas que nunca achei que diria em voz alta. Vai ter parte que dói, parte que te surpreende, e talvez até partes que pareçam reais demais para ignorar. Mas se você ficar comigo até o final, vai entender por que eu precisava contar isso agora. Porque tem verdades que não conseguem mais ficar escondidas. A luz fraca da manhã invadia a sala, delineando os contornos da poeira suspensa no ar. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo tic-tac insistente do relógio na parede. Um metrônomo implacável marcando o ritmo de uma realidade que se desfazia. Estava sentado à mesa da cozinha, o café gelado intocado ao meu lado, fitando o extrato bancário recém-impresso. Os números dançavam diante dos meus olhos, formando padrões que me pareciam tão estranhos quanto indecifráveis. Mas um nome, um único nome, repetia-se incessantemente, gravado em letras minúsculas sob cada transação. Rafael Souza. Rafael Souza. O nome reverberava na minha mente como um eco distorcido, cada sílaba carregada de uma ambiguidade corrosiva. Quem era Rafael Souza? E por que ele aparecia com tanta frequência nos extratos da nossa conta conjunta? A conta que juramos usar apenas para as despesas da casa, para os sonhos que construímos juntos, tijolo a tijolo, ao longo de uma década? A suspeita, antes uma sombra tênue pairando à margem da minha consciência, agora se solidificava em uma presença opressiva. A cada novo lançamento, a cada novo valor debitado, o nó na minha garganta apertava-se, sufocando qualquer vestígio de esperança ou racionalidade. Tentei, em vão, encontrar uma explicação lógica, um erro do banco, uma coincidência infeliz. Mas a insistência do nome, a sua ubiquidade perturbadora, esmagava qualquer tentativa de auto-engano. Lembrei-me da noite anterior, do jantar silencioso, das palavras não ditas que pairavam entre nós como fantasmas. Lembrei-me do sorriso evasivo da minha esposa, Clara, quando mencionei a necessidade de revermos as finanças. Um sorriso que na época me pareceu apenas cansado, mas que agora, sob a luz crua da verdade, revelava uma camada de segredo, de dissimulação cuidadosamente orquestrada. Decidi confrontá-la. Precisava de respostas. Precisava entender o que estava acontecendo. Precisava saber se o abismo que se abria entre nós era real ou apenas uma miragem criada pela minha própria insegurança. Quando Clara entrou na cozinha, a sua expressão era de serenidade habitual, uma máscara perfeita que ela usava com maestria. Cumprimentou-me com um beijo rápido na testa, um gesto automático, desprovido de calor. "Bom dia", disse ela, a sua voz suave como sempre. "O que te traz aqui tão cedo?" Apontei para o extrato bancário sobre a mesa. "Quem é Rafael Souza?" perguntei, a minha voz tremendo ligeiramente. Ela franziu a testa, como se estivesse tentando decifrar um enigma complexo. "Rafael Souza? Não me lembro de nenhum Rafael Souza." Então, ela riu. Uma risada curta, quase inaudível, mas que reverberou na minha alma como um trovão. Uma risada que carregava consigo uma mistura de condescendência e escárnio. Uma risada que me fez sentir como um tolo, um ingênuo que acreditava cegamente em contos de fadas. Naquele momento, a máscara caiu. A serenidade habitual desfez-se, revelando a frieza calculista que se escondia por trás da sua fachada. Percebi que a Clara que eu amava, a Clara com quem compartilhei uma década da minha vida, era apenas uma ilusão, uma personagem cuidadosamente construída para me manipular e me manter sob o seu controle. Já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que passou por uma história assim? Adoraríamos ler seu comentário abaixo. A gente lê tudo com o coração aberto e quem estiver lendo pode ser que ajude de alguma forma a amenizar o seu sentimento. Ah, e confere se sua inscrição no canal ainda está ativa. Tem muita história de arrepiar vindo por aí, para não perder os próximos episódios. Se você está gostando da história, deixe um like e comenta de onde está ouvindo. Isso ajuda muito a saber as opiniões
e nos motiva a continuar. Se você curte histórias que emocionam de verdade, que aquecem o peito ou apertam o coração, se inscreve no canal e ativa o sininho. Prometo que a próxima história pode te surpreender ainda mais. Sem dizer uma palavra, peguei o meu celular e acessei o aplicativo do banco. Com os dedos trêmulos, digitei a senha e executei a operação que mudaria a minha vida para sempre. Imprimi o comprovante e coloquei-o sobre a mesa, ao lado do extrato bancário. Clara olhou para o comprovante, a sua expressão mudando do escárnio para o choque. Os seus olhos arregalaram-se. A sua boca abriu-se em um "oh" silencioso. Ela sabia o que aquilo significava. Eu revelei nossa conta conjunta no divórcio, disse, a minha voz agora firme e resoluta. E agora, quero saber quem é Rafael Souza. A risada dela ecoou na minha mente. Um lembrete doloroso da minha ingenuidade, da minha cegueira. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti uma pontada de esperança. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era libertadora. O abismo entre nós era real, e eu estava pronto para atravessá-lo, para reconstruir a minha vida sobre um alicerce de honestidade e respeito próprio. A jornada seria longa e árdua, mas eu estava determinado a seguir em frente, a encontrar a minha própria felicidade, longe da sombra da traição e da mentira. O nome Rafael Souza era apenas o primeiro capítulo de uma nova história, uma história que eu estava agora determinado a escrever com as minhas próprias mãos. O choque inicial, a estupefação diante da traição, cedeu lugar a uma onda de fúria contida, um vulcão adormecido prestes a entrar em erupção. Contudo, por mais tentador que fosse ceder à raiva, sabia que a vingança não me traria a paz que tanto ansiava. Precisava antes de entender a complexidade da situação, de desvendar os meandros daquela teia de mentiras que Clara tecera com tanta perícia. O silêncio que se seguiu à minha declaração de divórcio era ensurdecedor. Clara, outrora tão eloquente, parecia ter perdido a voz. Os seus olhos, antes brilhantes e expressivos, agora refletiam apenas um turbilhão de medo e arrependimento. Observava-a, tentando decifrar os seus pensamentos, buscando em vão um vestígio da mulher que um dia acreditei conhecer. Percebi que a busca por Rafael Souza era apenas a ponta do iceberg. A traição em si era dolorosa, mas o que realmente me corroía era a sensação de ter vivido uma mentira, de ter investido tempo e energia em um relacionamento baseado em falsidades. Questionei cada momento que compartilhamos, cada palavra que trocamos, cada sorriso que trocamos. Será que tudo aquilo era uma farsa? Será que Clara nunca me amou de verdade? Em vez de me afogar em autopiedade, decidi agir. Precisava reunir evidências, reconstruir o quebra-cabeça da verdade, por mais doloroso que fosse. Contactei um advogado, um profissional experiente e discreto, que me orientou sobre os próximos passos. Juntos, começamos a investigar as finanças da família, rastreando cada transação, cada movimento bancário. Descobri que Rafael Souza não era apenas um nome nos extratos bancários. Ele era um consultor financeiro, que Clara conhecera em um evento social há alguns meses. Inicialmente, a relação entre eles parecia profissional, mas com o tempo, evoluiu para algo mais íntimo. Clara usava a conta conjunta para financiar encontros, viagens e presentes para Rafael, esvaziando gradualmente as nossas economias. Além disso, descobri que Clara havia falsificado a minha assinatura em documentos importantes, contraindo empréstimos em meu nome sem o meu conhecimento. A sua ambição desmedida e a sua sede por uma vida de luxo a levaram a tomar decisões irresponsáveis, colocando em risco o nosso futuro financeiro. Diante de tantas revelações chocantes, senti-me traído e ultrajado. A minha confiança em Clara foi completamente destruída. A mulher que eu amava havia se transformado em uma estranha, uma pessoa fria e calculista, capaz de me manipular e me enganar sem o menor remorso. Contudo, no meio do caos e da dor, encontrei uma força interior que desconhecia possuir. Decidi que não seria uma vítima, que não permitiria que Clara destruísse a minha vida. Estava determinado a lutar pelos meus direitos, a proteger o meu patrimônio e a reconstruir a minha vida sobre um alicerce de honestidade e integridade. Assim, impulsionado por uma mistura de raiva e determinação, preparei-me para a batalha que se avizinhava. Sabia que o divórcio seria um processo longo e doloroso,
mas estava disposto a enfrentar todos os desafios para alcançar a justiça e a paz que tanto merecia. Afinal, a minha felicidade e o meu futuro estavam em jogo, e eu não permitiria que ninguém, nem mesmo Clara, os roubasse de mim. Afinal, conforme se desenrolava a trama, percebi que a minha jornada não era apenas sobre o fim de um casamento, mas sobre o começo de uma nova vida, uma vida livre das amarras da mentira e da decepção. A frieza calculista de Clara, outrora disfarçada sob uma máscara de afeto, revelava agora uma faceta obscura da sua personalidade. Contudo, em meio à turbulência emocional, começava a emergir uma clareza inesperada. Não se tratava apenas de uma traição conjugal, mas de uma profunda incompatibilidade de valores, de visões de mundo que jamais se encontrariam. A busca por justiça, inicialmente motivada pela raiva e pelo desejo de reparação, transformava-se gradualmente em uma jornada de autodescoberta. Percebi que, ao longo dos anos, havia me perdido em meio às expectativas de Clara, renunciando aos meus próprios sonhos e ambições em prol de uma falsa harmonia. A sua necessidade constante de aprovação, o seu desejo insaciável por bens materiais, contrastavam com a minha busca por uma vida simples e significativa, focada em valores como honestidade, integridade e compaixão. Além disso, a investigação revelou um padrão de comportamento preocupante por parte de Clara. Descobri que ela havia manipulado outras pessoas no passado, utilizando o seu charme e a sua inteligência para obter vantagens pessoais. A sua capacidade de dissimulação era impressionante, e eu me questionava como havia sido tão cego durante tanto tempo. Entretanto, ao invés de me lamentar pela minha ingenuidade, decidi transformar essa experiência em aprendizado. Compreendi que a minha tendência a confiar cegamente nas pessoas, a evitar conflitos a todo custo, havia me tornado vulnerável à manipulação. Precisava fortalecer a minha autoestima, aprender a impor limites e a defender os meus próprios interesses. De outra forma, a perspectiva de um futuro sem Clara, outrora assustadora, começava a se mostrar promissora. Visualizava uma vida livre das suas exigências, uma vida onde eu poderia finalmente me dedicar aos meus projetos pessoais, cultivar as minhas amizades e buscar a minha própria felicidade. A ideia de recomeçar, de construir um novo futuro sobre um alicerce de autenticidade, me enchia de esperança e entusiasmo. Ademais, a situação me aproximou de pessoas que sempre estiveram ao meu lado, mas que eu, em minha cegueira, havia negligenciado. Meus amigos e familiares me ofereceram apoio incondicional, ouvindo as minhas lamúrias, oferecendo conselhos sábios e me lembrando do meu valor. Percebi que, mesmo em meio à dor e à decepção, eu não estava sozinho. Por outro lado, o processo de divórcio revelava-se cada vez mais complexo e desgastante. Clara, determinada a não perder a sua vida de luxo, utilizava todas as armas ao seu dispor para me prejudicar. Difamações, falsas acusações e tentativas de manipulação eram constantes. Mas eu, fortalecido pela minha nova clareza e pelo apoio dos meus entes queridos, mantinha-me firme em minha determinação de lutar pela justiça. Aliás, a cada novo obstáculo, a cada nova provação, sentia-me mais forte e resiliente. A dor da traição transformava-se em força, a decepção em aprendizado, a raiva em determinação. Estava decidido a superar essa fase difícil da minha vida e a emergir dela mais forte, mais sábio e mais autêntico. A jornada era árdua, mas a recompensa, a paz e a felicidade que me aguardavam no final do caminho valiam todo o esforço. Portanto, mantinha o foco no futuro, confiante de que, com coragem e perseverança, seria capaz de reconstruir a minha vida e encontrar a verdadeira felicidade. À medida que as engrenagens do processo de divórcio rangiam, uma nova faceta da complexidade da situação se revelava, a intrincada rede de relacionamentos sociais que Clara cultivara com tanto esmero. Não se tratava apenas da traição conjugal e das maquinações financeiras, mas também da forma como a sua reputação, a imagem pública que ela cuidadosamente construíra, poderia influenciar o julgamento e, consequentemente, o meu futuro. Aparentemente, Clara era uma figura proeminente na alta sociedade, conhecida por sua elegância, generosidade e envolvimento em causas filantrópicas. Contudo, por trás da fachada de benevolência,
pairava uma teia de favores, alianças e interesses obscuros que poderiam ser mobilizados contra mim. Amigos influentes, parceiros de negócios poderosos e até mesmo figuras da mídia local estavam dispostos a defendê-la, a proteger a sua imagem e a desacreditar a minha versão da história. Dessa forma, percebi que a batalha legal não se restringiria aos tribunais. Teria que enfrentar uma guerra de relações públicas, onde a minha palavra seria confrontada com a influência e o prestígio de Clara. A tarefa parecia hercúlea, quase impossível, mas não estava disposto a me render. Afinal, a verdade estava do meu lado, e a minha determinação era inabalável. Assim, em vez de me intimidar com a perspectiva de uma batalha desigual, decidi adotar uma estratégia diferente. Em vez de me concentrar em difamar Clara ou em expor os seus segredos, optei por me concentrar em construir a minha própria narrativa, em mostrar quem eu realmente era e em defender os meus valores. Para tanto, busquei o apoio de profissionais de comunicação, especialistas em gerenciar crises de imagem e em construir reputações sólidas. Juntos, desenvolvemos uma estratégia de comunicação transparente e honesta, focada em apresentar os fatos de forma clara e objetiva, sem recorrer a ataques pessoais ou a sensacionalismo. Ademais, decidi me reconectar com amigos e familiares que haviam se afastado ao longo dos anos, em virtude da minha dedicação excessiva ao casamento. Reativei antigos laços, compartilhei as minhas experiências e busquei o seu apoio. A resposta foi surpreendente e gratificante. Descobri que muitas pessoas haviam percebido a manipulação de Clara, mas que haviam se mantido em silêncio por medo de represálias. Além disso, comecei a me envolver em projetos sociais e em causas que me eram caras. Voltei a praticar esportes, a dedicar tempo aos meus hobbies e a cuidar da minha saúde física e mental. Aos poucos, fui reconstruindo a minha autoestima e resgatando a minha identidade, perdida em meio às expectativas de Clara. Por outro lado, a reação de Clara à minha estratégia foi previsível. Ela intensificou os ataques, espalhando boatos e falsas acusações sobre mim. Contudo, a cada nova investida, a sua credibilidade diminuía e a minha reputação se fortalecia. As pessoas começavam a perceber a sua manipulação, a sua frieza e a sua falta de escrúpulos. Em contrapartida, a minha postura honesta e transparente, a minha dedicação aos meus valores e o meu envolvimento em causas sociais me renderam o respeito e a admiração de muitas pessoas. Aos poucos, a balança da opinião pública começava a pender a meu favor. Agora, reflita sobre como a autenticidade, mesmo em meio a uma crise, pode ser a chave para superar desafios e construir um futuro mais promissor. Contudo, enquanto a batalha pela opinião pública se desenrolava, um dilema moral ainda mais profundo se apresentava: o impacto do divórcio na vida dos nossos amigos em comum. Éramos um casal há tanto tempo que a nossa existência estava inextricavelmente ligada à de um círculo social coeso, composto por pessoas que nos amavam e nos apoiavam. Agora, eles se viam no meio de um fogo cruzado, forçados a escolher lados, a navegar por um território emocionalmente complexo e delicado. Muitos se afastaram, incapazes de lidar com a tensão e a incerteza. Outros tentaram manter uma postura neutra, dividindo o seu tempo e a sua atenção entre mim e Clara, o que inevitavelmente gerava desconforto e ressentimento. Alguns, mais próximos de Clara, me evitaram completamente, influenciados pela sua versão da história e pelo seu poder de persuasão. Diante dessa situação, senti-me dividido entre o desejo de me defender e a necessidade de proteger os meus amigos. Sabia que qualquer tentativa de coagi-los a tomar o meu lado seria contraproducente, que apenas agravaria a situação e causaria mais dor. Ao invés disso, decidi adotar uma postura de respeito e compreensão, reconhecendo a sua dificuldade e permitindo que cada um tomasse a sua própria decisão. Dessa maneira, procurei manter contato com aqueles que se mostraram dispostos a me ouvir, oferecendo-lhes o meu apoio e a minha amizade, sem impor as minhas opiniões ou exigir lealdade. Entendi que o divórcio era um processo doloroso para todos os envolvidos, e que cada um lidava com a situação da sua própria maneira. Em contrapartida, evitei falar mal de Clara ou criticar as suas ações, mesmo quando sentia vontade de fazê-lo.
Sabia que a raiva e o ressentimento eram sentimentos destrutivos, que apenas me prejudicariam e me impediriam de seguir em frente. Ao invés disso, concentrei-me em perdoar, não apenas Clara, mas também a mim mesmo, por ter me deixado enganar. Ademais, comecei a refletir sobre o papel da amizade em minha vida. Percebi que, ao longo dos anos, havia me tornado dependente do meu relacionamento com Clara, negligenciando os meus amigos e me isolando do mundo exterior. O divórcio, por mais doloroso que fosse, me proporcionava a oportunidade de reconstruir esses laços, de cultivar novas amizades e de me reconectar com a minha comunidade. Outro sim, decidi me envolver em atividades que me permitissem conhecer novas pessoas e ampliar o meu círculo social. Comecei a frequentar aulas de dança, a participar de grupos de leitura e a me voluntariar em organizações beneficentes. Aos poucos, fui construindo uma nova rede de apoio, composta por pessoas que compartilhavam os meus valores e os meus interesses. Em consequência, aprendi que a verdadeira amizade não se baseia na lealdade cega ou na concordância irrestrita, mas sim no respeito mútuo, na compreensão e no apoio incondicional. Descobri que os verdadeiros amigos são aqueles que permanecem ao nosso lado nos momentos difíceis, que nos oferecem um ombro para chorar, um conselho sábio e um sorriso sincero. Agora, reflita sobre como a forma como lidamos com os nossos relacionamentos durante uma crise pode definir quem somos e como seremos lembrados. A escolha entre a vingança e o perdão, entre o ressentimento e a compreensão, pode determinar o nosso futuro e o futuro daqueles que nos cercam. E, acima de tudo, lembre-se de que a verdadeira amizade é um tesouro inestimável, que deve ser valorizado e cultivado em todos os momentos da vida. Entretanto, enquanto a tempestade emocional do divórcio rugia, um raio de esperança inesperado iluminava o horizonte. A redescoberta de talentos e paixões há muito adormecidos. Durante anos, minha identidade havia sido moldada pelas expectativas do casamento, sufocando minhas próprias aspirações e me afastando do meu verdadeiro eu. Agora, livre das amarras do passado, vislumbrava a oportunidade de me reinventar, de explorar novos caminhos e de me dedicar àquilo que realmente me fazia vibrar. De fato, lembrei-me de um antigo sonho, acalentado desde a infância: escrever. Sempre fui um leitor voraz, apaixonado por histórias e fascinado pelo poder das palavras. No entanto, a rotina do trabalho, as responsabilidades familiares e a falta de confiança em minhas próprias habilidades me impediram de perseguir essa vocação. Agora, com tempo livre e uma nova perspectiva sobre a vida, decidi dar uma chance a esse antigo desejo. Assim, matriculei-me em um curso de escrita criativa, onde tive a oportunidade de aprender técnicas narrativas, aprimorar o meu estilo e compartilhar as minhas ideias com outros aspirantes a escritores. Surpreendentemente, descobri que possuía um talento nato para contar histórias, para criar personagens cativantes e para transmitir emoções através das palavras. A escrita tornou-se uma terapia, uma forma de processar as minhas dores, de expressar as minhas frustrações e de dar vazão à minha criatividade. Além disso, voltei a me dedicar à fotografia, outra paixão que havia sido deixada de lado. Comprei uma câmera nova, explorei novos lugares e comecei a registrar o mundo ao meu redor com um olhar renovado. A fotografia me permitiu apreciar a beleza nos detalhes, a encontrar a poesia no cotidiano e a expressar a minha visão única da realidade. Em contrapartida, decidi me aprofundar em meus estudos sobre filosofia e espiritualidade, buscando respostas para as grandes questões da vida. Li obras de autores clássicos, participei de grupos de estudo e comecei a meditar regularmente. A filosofia me ajudou a questionar as minhas crenças, a expandir a minha mente e a encontrar um sentido mais profundo para a minha existência. A espiritualidade me proporcionou paz interior, esperança e uma conexão com algo maior do que eu mesmo. Agora, imagine como esses novos interesses e atividades transformaram a minha vida. De repente, senti-me mais vivo, mais realizado e mais conectado com o mundo. O vazio que havia sentido após o divórcio foi gradualmente preenchido por um senso de propósito, por uma paixão renovada e por um entusiasmo contagiante. Por outro lado, comecei a perceber que a felicidade não dependia de um relacionamento amoroso,
de uma vida de luxo ou da aprovação dos outros. A verdadeira felicidade residia em cultivar os meus talentos, em perseguir os meus sonhos e em me tornar a melhor versão de mim mesmo. Aliás, a minha jornada de autodescoberta me ensinou que a vida é uma constante transformação, um ciclo de perdas e ganhos, de desafios e oportunidades. O divórcio, por mais doloroso que tenha sido, me proporcionou a chance de me reinventar, de me libertar do passado e de construir um futuro mais autêntico e significativo. Então, reflita sobre como você pode aplicar esses ensinamentos em sua própria vida. Quais são os talentos e paixões que você tem deixado de lado? Quais são os sonhos que você tem medo de perseguir? Qual é a sua verdadeira vocação? Lembre-se de que nunca é tarde para começar de novo, para se reinventar e para viver uma vida plena e feliz. Acredite em si mesmo, siga o seu coração e não tenha medo de arriscar. O mundo está cheio de possibilidades esperando para serem exploradas. Em contrapartida, enquanto a liberdade criativa florescia, uma nova responsabilidade se impunha: a gestão criteriosa dos recursos financeiros. O divórcio, além de um turbilhão emocional, representava um duro golpe no orçamento familiar, exigindo uma reavaliação completa das prioridades e um planejamento estratégico para garantir a estabilidade futura. A despreocupação de outrora, a confiança cega na gestão financeira de Clara, cederam lugar a uma vigilância constante, a um controle rigoroso das despesas e a uma busca incessante por alternativas de renda. Dessa forma, após a partilha dos bens, deparei-me com um patrimônio consideravelmente menor do que o esperado, fruto das extravagâncias de Clara e dos empréstimos fraudulentos contraídos em meu nome. A perspectiva de recomeçar do zero, de reconstruir a minha vida financeira com recursos limitados, era assustadora, mas não me deixei abater. Decidi encarar o desafio com coragem e determinação, transformando a crise em uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Assim, comecei por elaborar um orçamento detalhado, mapeando todas as minhas receitas e despesas, identificando os gastos supérfluos e estabelecendo metas de economia. Cortei gastos desnecessários, renegociei dívidas, busquei alternativas mais baratas para serviços essenciais e aprendi a viver com menos. A austeridade, antes vista como uma privação, tornou-se um estilo de vida, uma forma de valorizar o que realmente importava e de me libertar do consumismo desenfreado. Em adição, busquei novas fontes de renda, explorando as minhas habilidades e os meus talentos. Além da escrita e da fotografia, comecei a dar aulas particulares de idiomas, a traduzir textos e a prestar consultoria em áreas onde possuía experiência. Aos poucos, fui diversificando as minhas fontes de receita, tornando-me menos dependente de um único emprego e aumentando a minha segurança financeira. Aliás, decidi investir em minha educação financeira, buscando conhecimento sobre investimentos, planejamento tributário e gestão de riscos. Li livros, participei de cursos e conversei com especialistas, aprendendo a tomar decisões mais conscientes e a proteger o meu patrimônio. A educação financeira me proporcionou autonomia, confiança e a capacidade de construir um futuro financeiro mais sólido e próspero. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta uma reviravolta financeira. Em vez de se desesperar ou se lamentar, encare a situação como um desafio a ser superado, como uma oportunidade de aprender, crescer e se fortalecer. Elabore um orçamento detalhado, corte gastos desnecessários, busque novas fontes de renda, invista em sua educação financeira e aprenda a viver com menos. Lembre-se de que a resiliência, a disciplina e o conhecimento são as chaves para superar as dificuldades e construir um futuro financeiro mais seguro e próspero. Em vista disso, a gestão financeira responsável não se resume a economizar dinheiro ou a investir em ações. Trata-se de uma mudança de mentalidade, de uma forma de encarar o dinheiro como um recurso a ser utilizado com sabedoria, planejamento e consciência. Trata-se de valorizar o trabalho, de evitar o desperdício, de proteger o meio ambiente e de contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. De fato, aprendi que a verdadeira riqueza não se mede em bens materiais ou em contas bancárias, mas sim em qualidade de vida, em relacionamentos saudáveis, em propósito de vida e em contribuições para o bem comum. O
O divórcio me ensinou a valorizar o que realmente importa, a me libertar do consumismo e a buscar uma vida mais simples, significativa e feliz. E, acima de tudo, me mostrou que a resiliência, a disciplina e o conhecimento são as chaves para superar as dificuldades e construir um futuro financeiro mais seguro e próspero. Em contraponto à reconstrução financeira, uma jornada de cura emocional se iniciava, permeada por altos e baixos, momentos de clareza e recaídas. A ferida da traição, profunda e dolorosa, exigia cuidados constantes, um processo lento e gradual de cicatrização. A superação não se restringia ao campo material, mas se estendia à esfera íntima, à ressignificação do amor e à reconstrução da confiança em si mesmo e nos outros. Nesse sentido, a busca por auxílio profissional se revelou fundamental. A terapia, antes vista com ceticismo, tornou-se um espaço seguro para expressar as minhas emoções, para desconstruir crenças limitantes e para desenvolver mecanismos de enfrentamento saudáveis. A psicóloga, com sua escuta atenta e suas perguntas perspicazes, me ajudou a compreender as raízes da minha vulnerabilidade, a identificar os padrões de comportamento que me levaram a me relacionar com Clara e a me libertar do ciclo de auto-engano. Outro sim, a prática da meditação mindfulness se mostrou um poderoso aliado na gestão do estresse e da ansiedade. Ao aprender a observar os meus pensamentos e emoções sem julgamento, a me concentrar no momento presente e a cultivar a compaixão por mim mesmo, consegui reduzir a minha impulsividade, a controlar a minha raiva e a encontrar a paz interior em meio ao caos. Adicionalmente, a escrita terapêutica se revelou uma ferramenta eficaz para processar as minhas experiências e transformar a minha dor em arte. Ao registrar os meus sentimentos em um diário, ao escrever poemas e contos inspirados em minhas vivências, consegui dar um novo significado à minha história, a me libertar do papel de vítima e a me tornar o protagonista da minha própria vida. Agora, imagine como a arte pode ser uma forma de transformar a dor. Muitos artistas encontraram na tragédia a inspiração para criar obras-primas, para expressar a sua visão do mundo e para tocar o coração das pessoas. A música, a pintura, a literatura, o cinema, todas as formas de arte podem ser utilizadas como ferramentas de cura, como meios de transformar a dor em beleza, a tristeza em esperança e o sofrimento em resiliência. Em adição, o contato com a natureza se mostrou revitalizante. Caminhadas em parques, banhos de cachoeira, contemplação do pôr do sol, todas as atividades que me permitiam conectar com a beleza e a grandiosidade do universo me proporcionavam uma sensação de paz, de renovação e de gratidão. A natureza me ensinou a apreciar a simplicidade, a valorizar o presente e a confiar no fluxo da vida. Em vez de me isolar em minha dor, decidi me conectar com outras pessoas que haviam passado por experiências semelhantes. Participei de grupos de apoio a divorciados, onde tive a oportunidade de compartilhar as minhas angústias, de ouvir as histórias de outros e de receber conselhos e apoio. A troca de experiências me fez sentir menos sozinho, me mostrou que a minha dor era compartilhada e me deu esperança de que era possível superar a adversidade e encontrar a felicidade novamente. Dessa forma, a cura emocional não é um processo linear, mas sim uma jornada sinuosa, repleta de altos e baixos. Haverá momentos de clareza e otimismo, mas também haverá momentos de tristeza, raiva e desesperança. O importante é não desistir, é perseverar na busca pelo bem-estar, é se permitir sentir todas as emoções, sem julgamento ou culpa, e é buscar ajuda quando necessário. Lembre-se de que a cura é um processo individual, que cada um tem o seu próprio tempo e o seu próprio caminho. E, acima de tudo, acredite em sua capacidade de superar a dor, de aprender com as suas experiências e de construir um futuro mais feliz e pleno. Entretanto, à medida que a poeira da separação assentava, um novo desafio se apresentava: a construção de um novo modelo de relacionamento com o mundo, desvinculado da antiga identidade conjugal. Se antes a minha vida social e profissional orbitava em torno do nós, agora era imperativo forjar um eu autêntico e independente, capaz de se conectar com os outros sem a necessidade de um parceiro romântico. Nesse sentido, a redefinição dos limites pessoais se tornou crucial.
Durante o casamento, muitas vezes negligenciei as minhas próprias necessidades e desejos em prol da harmonia familiar, abdicando de atividades que me davam prazer e me afastando de pessoas que me faziam bem. Agora, era a hora de reavaliar esses limites, de aprender a dizer não quando necessário e de priorizar o meu bem-estar físico e emocional. Sobretudo, precisei aprender a lidar com a solidão, um sentimento que antes me aterrorizava, mas que agora se apresentava como uma oportunidade de autoconhecimento e crescimento pessoal. Em vez de buscar desesperadamente um novo relacionamento, decidi abraçar a minha própria companhia, a me dedicar a atividades que me davam prazer e a cultivar a minha autoestima. Descobri que a solidão, quando encarada de forma positiva, pode ser um momento de introspecção, de criatividade e de conexão consigo mesmo. Acrescente-se que a superação do medo do julgamento alheio se mostrou fundamental. Durante o casamento, muitas vezes me preocupei com o que os outros pensavam sobre mim e sobre o meu relacionamento, buscando a aprovação social a todo custo. Agora, era a hora de me libertar dessa necessidade de validação externa e de me aceitar como sou, com minhas qualidades e meus defeitos. Compreendi que a opinião dos outros não define quem eu sou, e que a minha felicidade não depende da aprovação alheia. Além disso, a abertura para novas experiências se tornou essencial. Em vez de me apegar ao passado e me lamentar pelo que perdi, decidi abraçar o futuro com entusiasmo e curiosidade, me permitindo experimentar coisas novas, conhecer pessoas diferentes e explorar novos horizontes. Viajei para lugares que sempre quis conhecer, participei de eventos culturais, aprendi novas habilidades e me desafiei a sair da minha zona de conforto. Aliás, a reconexão com a família e os amigos se mostrou fundamental. Durante o casamento, muitas vezes negligenciei os meus laços familiares e as minhas amizades, priorizando o meu relacionamento com Clara. Agora, era hora de fortalecer esses laços, de me reconectar com as pessoas que sempre estiveram ao meu lado e de cultivar relacionamentos saudáveis e significativos. Em contrapartida, a prática da gratidão se tornou um hábito diário. Em vez de me concentrar no que perdi, decidi focar no que tenho, a agradecer pelas pequenas coisas da vida, a valorizar os momentos de alegria e a reconhecer as bênçãos que me cercam. A gratidão me ajudou a cultivar uma atitude positiva, a superar os momentos difíceis e a apreciar a beleza da vida. Dessa forma, veja como essa mudança de perspectiva pode transformar a sua vida. Em vez de se lamentar pelo fim de um relacionamento, encare a separação como uma oportunidade de se reinventar, de se libertar do passado e de construir um futuro mais autêntico e feliz. Abrace a sua própria companhia, cultive a sua autoestima, supere o medo do julgamento alheio, abra-se para novas experiências, reconecte-se com a sua família e os seus amigos e pratique a gratidão diariamente. Lembre-se de que a sua felicidade não depende de um relacionamento amoroso, mas sim da sua capacidade de se amar, de se aceitar e de se conectar com o mundo de forma autêntica e significativa. Portanto, a construção de um novo modelo de relacionamento com o mundo não é um processo fácil, mas sim uma jornada transformadora que exige coragem, paciência e autoconfiança. É preciso estar disposto a se reinventar, a se libertar do passado e a abraçar o futuro com entusiasmo e esperança. E, acima de tudo, é preciso lembrar que a sua felicidade depende apenas de você, da sua capacidade de se amar, de se aceitar e de se conectar com o mundo de forma autêntica e significativa. Em contrapartida, a ressignificação individual, emergiu a necessidade de reavaliar o conceito de amor e relacionamento em si, transcendendo a visão romântica e idealizada que outrora me aprisionara. Se antes o amor era sinônimo de posse, exclusividade e sacrifício, agora se apresentava como uma força libertadora, baseada no respeito, na reciprocidade e na autonomia. Uma mudança radical, impulsionada pela dor da traição, mas que me abria as portas para uma nova compreensão da afetividade humana. Dessa forma, a idealização do par perfeito, a crença de que existe uma alma gêmea destinada a nos completar, começou a ruir. Percebi que essa busca incessante por um ideal inatingível me impedia de enxergar a beleza
e a singularidade das pessoas reais, com suas imperfeições e suas limitações. O amor, portanto, não era a busca por um complemento, mas sim o encontro entre duas individualidades que se admiram, se respeitam e se apoiam em seu crescimento mútuo. Outro sim, a noção de amor eterno, a promessa de um compromisso inabalável que duraria para sempre, perdeu o seu encanto. Compreendi que os relacionamentos são dinâmicos, que evoluem com o tempo, e que nem sempre é possível manter a chama acesa para sempre. O amor, portanto, não era uma garantia de permanência, mas sim um compromisso diário, uma escolha consciente de nutrir a relação, de investir tempo e energia para manter a chama acesa. Em contrapartida, a importância da comunicação honesta e transparente se tornou evidente. Durante o casamento, muitas vezes evitei expressar as minhas necessidades e os meus sentimentos por medo de gerar conflitos ou de magoar Clara. Agora, percebi que a falta de comunicação era um dos principais fatores que contribuíram para o fracasso do relacionamento. O amor, portanto, não era apenas um sentimento, mas sim uma habilidade, uma capacidade de se comunicar de forma clara, honesta e respeitosa, de expressar as suas necessidades e de ouvir as necessidades do outro. De outra forma, a valorização da individualidade e da autonomia se tornou fundamental. Durante o casamento, muitas vezes me senti sufocado pelas expectativas de Clara, obrigado a renunciar aos meus próprios sonhos e desejos em prol da harmonia familiar. Agora, percebi que a individualidade e a autonomia são essenciais para a saúde de um relacionamento. O amor, portanto, não era a anulação do eu, mas sim a celebração da individualidade, o respeito pelas diferenças e o apoio ao crescimento pessoal de cada um. Agora, considere como essa nova perspectiva pode transformar a sua vida amorosa. Em vez de buscar um par perfeito, aprenda a valorizar as pessoas reais, com suas imperfeições e suas limitações. Em vez de esperar um amor eterno, comprometa-se a nutrir a relação diariamente, investindo tempo e energia para manter a chama acesa. Em vez de evitar conflitos, aprenda a se comunicar de forma honesta e transparente, expressando as suas necessidades e ouvindo as necessidades do outro. Em vez de se anular em prol da harmonia familiar, valorize a sua individualidade e a sua autonomia, buscando o seu próprio crescimento pessoal. Ademais, ao invés de temer a solidão, aprenda a abraçá-la como uma oportunidade de autoconhecimento e crescimento pessoal. Em vez de buscar a aprovação social, aceite-se como você é, com suas qualidades e seus defeitos. Em vez de se apegar ao passado, abra-se para novas experiências e explore novos horizontes. E, acima de tudo, lembre-se de que o amor não é a posse, a exclusividade ou o sacrifício, mas sim o respeito, a reciprocidade e a autonomia. Por conseguinte, a reavaliação do conceito de amor e relacionamento não é um processo fácil, mas sim uma jornada transformadora que exige coragem, honestidade e autoconfiança. É preciso estar disposto a questionar as suas crenças, a desafiar as suas expectativas e a se abrir para novas possibilidades. E, acima de tudo, é preciso lembrar que o amor verdadeiro não é aquele que nos completa, mas sim aquele que nos liberta, que nos permite ser quem realmente somos e que nos apoia em nossa jornada de crescimento pessoal. Contudo, ao entrelaçar os fios desta tapeçaria existencial, percebemos que a jornada, longe de se resumir ao desmantelamento de um casamento, revelou-se um portal para a descoberta de um eu autêntico, resiliente e infinitamente mais forte. A dor, outrora um abismo insondável, metamorfoseou-se em mola propulsora, impulsionando-me para além das fronteiras do conhecido, do confortável, do esperado. Refletindo sobre esta travessia até aqui, torna-se evidente que a busca pela justiça, a reconstrução financeira e a cura emocional não foram etapas isoladas, mas sim facetas interligadas de um processo de transformação profunda. Cada desafio superado, cada lição aprendida, cada lágrima derramada contribuiu para forjar um novo alicerce, um fundamento sólido sobre o qual posso agora edificar um futuro mais alinhado com os meus valores, com os meus sonhos, com a minha essência. Assim como um rio que, após romper as margens, redefine o seu curso, a minha vida, após o turbilhão do divórcio,
encontrou um novo leito, um caminho sinuoso, mas repleto de possibilidades. As cicatrizes da traição, outrora marcas indeléveis, transformaram-se em símbolos de superação, em lembretes constantes da minha capacidade de renascer, de me reinventar, de florescer mesmo em meio ao deserto. À medida que nos aproximamos do desfecho desta narrativa, torna-se imperativo reconhecer que a verdadeira vitória não reside na punição do outro, na reparação dos danos ou na conquista da aprovação social, mas sim na capacidade de transcender a dor, de perdoar a si mesmo e ao outro, de abraçar a impermanência da vida e de se abrir para o amor em suas múltiplas manifestações. Neste contexto, como um escultor que, após remover as impurezas da pedra bruta, revela a beleza da forma, a minha jornada de autodescoberta permitiu-me despir-me das máscaras, dos papéis impostos e das expectativas alheias, revelando a minha verdadeira essência, a minha singularidade, a minha força interior. A ressignificação do amor, a valorização da individualidade e a busca por um propósito de vida transcendente tornaram-se os pilares de um novo paradigma, de uma nova forma de me relacionar comigo mesmo, com os outros e com o mundo. Portanto, como um farol que, após resistir à tempestade, volta a iluminar o caminho, a minha experiência de superação serve agora como um guia para outros que se encontram em meio à escuridão do divórcio ou de qualquer outra adversidade. A mensagem que ecoa em cada linha dessa narrativa é a de que a dor, por mais intensa que seja, não é o fim, mas sim o início de uma nova jornada, uma oportunidade de se reinventar, de se fortalecer e de encontrar a verdadeira felicidade. E como um maestro que, após reger uma sinfonia complexa, prepara-se para o silêncio final, convido-o a refletir sobre os ensinamentos desta história e a se preparar para o desfecho que se aproxima, um desfecho que, espero, o inspire a seguir em frente com coragem, esperança e fé. O nome: Rafael Souza, que outrora ecoava como um trovão de traição e incerteza, agora se desfazia em sussurro distante, uma nota dissonante abafada pela sinfonia crescente de uma vida reconstruída. Não mais um espectro a assombrar os corredores da minha mente, mas sim um marco, um ponto de referência em uma jornada tortuosa, mas inegavelmente transformadora. Aquele riso, outrora um punhal afiado a cravar-se em minha alma, agora soava como o eco longínquo de uma peça teatral há muito encerrada, uma representação da qual me desvencilhei para ocupar o palco da minha própria existência. A conta conjunta, símbolo de sonhos compartilhados e promessas desfeitas, transformou-se em um relicário de aprendizados, uma prova tangível da minha capacidade de resiliência e da minha determinação em reescrever o roteiro da minha vida. As cifras, outrora símbolos de desespero e insegurança, agora refletiam a solidez de um patrimônio reconstruído com suor, honestidade e uma gestão financeira consciente. A verdade é que, ao me debruçar sobre as ruínas do meu casamento, descobri um tesouro inesperado, a minha própria força. Aquela chama interior, outrora obscurecida pelas sombras da dependência emocional e da busca incessante pela aprovação alheia, reacendeu-se com intensidade, iluminando o caminho para um futuro mais autêntico e significativo. O amor, outrora aprisionado em conceitos idealizados e expectativas irreais, libertou-se das amarras da posse e do sacrifício, revelando-se em sua essência mais pura. Um laço de respeito, admiração e apoio mútuo. Um encontro entre duas individualidades que se celebram em sua singularidade e que se impulsionam em direção ao crescimento pessoal. A solidão, outrora um fantasma a me assombrar, transformou-se em um oásis de introspecção e autoconhecimento, um espaço sagrado onde pude me reconectar com a minha essência, redescobrir os meus talentos e paixões e me preparar para um novo ciclo de vida. E, finalmente, o perdão, outrora um conceito abstrato e distante, tornou-se uma realidade palpável, uma chave que me libertou das correntes do ressentimento e da amargura, permitindo-me seguir em frente com leveza e gratidão. Perdoar Clara não significou justificar as suas ações ou minimizar a sua traição, mas sim libertar-me do peso do passado e abrir o meu coração para o futuro. Portanto, a verdadeira prática começa agora.
Com o coração sereno e a mente aberta, convido-o a abraçar a impermanência da vida, a valorizar os relacionamentos autênticos, a cultivar a sua individualidade, a perseguir os seus sonhos e a se abrir para o amor em suas múltiplas manifestações. Que a minha história sirva de inspiração para que você possa transformar a dor em força, a decepção em aprendizado e a solidão em oportunidade de crescimento. Lembre-se sempre, você é o autor da sua própria história e o futuro está em suas mãos. Que a jornada seja leve e que o amor o guie sempre.